A Bíblia diz que ele apareceu naqueles dias pregando no deserto da Judéia. Aleluia. E quando eu li essa palavra, em que o Senhor tocou profundamente ao meu coração, João Batista apareceu pregando no deserto. Se você for analisar, o deserto ele é um lugar de terra seca, o deserto ele é um lugar de terra infrutífera, o deserto ele é um lugar de solidão. O deserto talvez é um lugar que, se você convidar a maioria dos pregadores, vai dar uma palavra, muitos não queriam ir. Aleluia. Mas a Bíblia diz que João apareceu pregando no deserto. Deus quer falar contigo nessa noite. Pregar em púlpito de igreja é muito fácil, mas Deus nessa noite, Ele quer levantar uma igreja para ir evangelizar nas favelas onde as almas estão saindo. Deus quer levantar uma igreja para evangelizar nos hospitais onde as almas estão doentes, necessitando de uma cura. Nessa noite, meu querido, eu profetizo que Deus vai levantar uma geração de homens e mulheres de Deus que vão pregar aonde muitos não querem ir. Aleluia. Eu vou resumir nessa noite porque o horário está em cima. Aleluia. Não dá para falar tudo que o Senhor colocou no nosso coração, porque tudo, aleluia, é com ordem e decência na casa de Deus. Eu tenho certeza que um pouco que eu falar, Deus vai falar ao teu coração. Aleluia. E a Bíblia diz que ele pregava no deserto e falava, como foi dito pelo profeta Isaías: endireitai as suas veredas. E eu fui pesquisar um pouco o que quer dizer a palavra veredas. Veredas quer dizer caminho. Em alguns dicionários, veredas quer dizer caminho para a salvação. Em outras palavras, João estava falando: olha, conserta o caminho que te leva para a salvação. E nessa noite Deus vai falar com a igreja também: conserta o caminho que te leva para a salvação. Temos que parar de ser uma igreja que vem adorar o Senhor porque Ele vai me dar um carro, porque Ele vai me dar uma casa, porque Ele vai fazer a minha empresa prosperar. Não, meu querido, tudo isso é bênção de Deus para a sua vida. Aleluia. Tudo isso foi comprado na cruz pelo sangue de Jesus. Mas o motivo de eu e você se relacionar com Deus é porque queremos garantir a nossa salvação. É porque queremos um lugar ao lado do Pai naquele grande dia. Aleluia. As igrejas atualmente têm parado de pregar verdade, justiça, santidade, têm arrancado dos púlpitos. Não se prega mais sobre salvação. Os pregadores querem pregar uma mensagem de autoajuda, mas nessa noite Deus vai levantar uma igreja, meu querido, que possa pregar o evangelho da verdade e o evangelho da salvação. Aleluia. Se você aqui gosta de ouvir mensagem de autoajuda, Deus vai levantar profeta aqui para pregar a verdade nesse ministério. Aleluia. Eu creio, meu Deus. João falava: endireitai as suas veredas, endireitai as suas veredas. João clamava, e eu fui perguntar a Deus: meu Deus, fui para a madrugada orando, nos meus momentos que eu tenho de intimidade com Deus, e Deus falava profundamente ao meu coração. Sabe por que a maioria das igrejas, a maioria dos pregadores não gostam de pregar sobre salvação e não gostam de pregar hoje em dia sobre avivamento? Preferem contar mentiras, porque para você pregar sobre salvação, você tem que ter certeza que está salvo. Para você pregar sobre avivamento, você tem que ter intimidade com Deus. Porque a Bíblia diz em Jeremias 6,16 que Deus nos leva a buscar veredas que nos levarão a vida de intimidade com Ele. Para pregar sobre avivamento, tem que ter intimidade com o Pai. Nessa noite o Senhor Ele te convida a ter intimidade com o Pai. Nessa noite Ele te convida a ter intimidade com Ele. Abre a tua boca, crente, e começa a pregar o evangelho da verdade. Chamou crente covarde. Deus, Ele clamou crente cheio de autoridade para pregar o evangelho da verdade. Pode doer. Aleluia. Uma palavra dessa é difícil até de ouvir, glória a Deus. É difícil. Eu falava com Deus, eu confesso que quando Deus me deu, o irmão falou que para me pregar, eu tinha em mente pregar outra coisa. Quando eu estava na madrugada orando ali, Deus, não, você vai pregar isso. Eu falei: meu Deus, o Senhor colocou. Meu filho, porque é melhor fazer a vontade de Deus do que a vontade do homem. Aleluia. Ai, meu pai, fala. E a Bíblia diz que João pregava uma mensagem. Uma mensagem de João, quem sabe, era parecida, né, com a maioria das igrejas do século XXI. Arrependei-se porque Deus vai te dar um carro.
Arrependei-vos porque Deus vai te dar um bom casamento. Arrependei-vos porque Deus vai levantar a sua empresa que está caída. Era isso que João pregava? João pregava: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Raça de cobras. João chamava aquele povo de raça de cobra. Aleluia! Hoje em dia você chega no púlpito, prega uma mensagem dura, o irmão já está assim, o irmão já está assado. Aleluia! E não quer ouvir o que Deus quer falar. Olha, eu quero dizer para você que palavra dura ele não mata crente. Glória a Deus! Não tira crente da igreja. O que está matando o crente, meu querido, é o pecado. O que está matando o crente é o salário do pecado é a morte. E maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Mas para que ouve a palavra dura, Deus diz assim, ó: bem-aventurados são os que ouvem as minhas palavras e andam nos meus estatutos. Da verdade nessa noite. Aleluia. E João pregava. Imagine o batismo de João. Todo mundo era contra. Imagine João botando aquele povo todo em fila. Porque se você for analisar a escritura, a Bíblia diz que João batizava aproximadamente 5.000 pessoas por dia. Se você for estudar em alguns livros de teologia, eles supõem que João batizava aproximadamente 5.000 pessoas por dia. Imagine 5.000 cobras sendo batizadas no dia. João botando aquele povo todo em fila e falando: vem cá sua jiboia, está batizado, vai embora. Vem cá sua jararaca, está batizado, vai embora. Vem cá sua caninana, está batizado e vai embora. Imagine como estavam os ouvidos daquele pessoal, ouvindo João chamando todo mundo de cobra. Está batizado, vai embora, está batizado, vai embora. E de repente João batizando cobra e mais cobra. E de repente ele para. As pernas tremem, o olho enche de lágrima e a boca trava. E aquele povo cansado de tudo: ei João, que tipo de cobra é essa que você vai batizar agora? João olha para aquele povo e fala: esse não é cobra. E aquela multidão ali cansada de tudo, João fala: espera aí, que eu vou ter contigo. Aleluia. E aquele povo: quem é esse? O profeta foi ter com ele. E João fala: em verdade te digo que eu te batizo com água para arrependimento, mas vocês estão diante daquele que te batizará com fogo. Aleluia, meu querido. Eu quero dizer para você que muitas vezes estão cheios de movimento, estão cheios de palavra de autoajuda. E cadê o fogo? Cadê o fogo? Só existe um fogo, aquele que está sentado no trono. E lá no fogo estão 7 lâmpadas, e lá aquele fogo que representa os 7 Espíritos de Deus. Eu quero apresentar nessa noite um verdadeiro fogo que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Você está diante daquele, aleluia, que arde em fogo. Vou finalizar, não deu 15 minutos, vou finalizar. Mas antes eu queria contar apenas uma pequena história para você. Talvez você várias vezes tenha se derramado diante da presença de Deus, tenha pedido a Deus: Senhor, há anos eu tento me encher do Espírito Santo, mas muitas vezes eu me encho, eu recebo fogo, e depois eu me esvazio. Por quê? Um dia 3 jovens chegaram diante do seu pastor e falaram: pastor, eu queria entender aquela passagem que fala: enchei-vos do Espírito. E o pastor falou: eu vou te explicar, o que é que vocês querem? Queremos ser cheios do Espírito Santo. Tome uma peneira, vá no rio, e quando você conseguir encher essa peneira, você vai conseguir ser cheio do Espírito Santo. Imagine encher uma peneira. Eita, Jesus. Quando você conseguir encher essa peneira, você vai ser cheio do Espírito Santo. E aquele jovem não desistiu não, pegou a peneira, desceu para o rio e ali começou a peneirar. Peneira daqui, peneira de lá e peneirava. Enchia e esvaziava. Enchia e esvaziava. E aí, de repente, aleluia, 2 jovens chegam e falam: olha, aquele pastor é mentiroso. Toda vez que eu jogo a peneira no rio, ela enche, quando eu tiro, ela esvazia. Não, vou para casa. Aquele pastor é mentiroso, não tem como eu ser cheio. E ficou apenas um jovem, ficou apenas
apenas um. E não desistiu. E ficou lá, ó. Passava a manhã, passava a tarde, ele lá peneirando. E X esvaziava e ele não desistia. E quando chega no final da tarde, aquele pastor aparece lá. Aquele pastor aparece lá e para surpresa dele só restava um. E ali aquele pastor num momento fala assim: meu filho, você ainda está aqui? Eu, pastor, mas eu estou triste, eu vou desistir. Porque, pastor, não tem como eu encher essa peneira. Não tem como eu encher essa peneira, pastor. Então não tem como eu ser cheio do Espírito Santo. Porque você disse que para ser cheio do Espírito Santo eu tenho que encher essa peneira. Pastor, toda vez que eu mergulho a peneira, ela se enche. Mas quando eu tiro, ela esvazia. E o pastor falou: aí está o segredo para você ser cheio do Espírito Santo. Quando você mergulhar a peneira no rio de Jeová, você vai ser cheio. Mergulha ali, vai para o jejum, vai para a oração, vai no monte. Mergulhando no rio, você está cheio. Mas quando você para de fazer a escolha de Deus, você se esvazia. Cheio do Espírito Santo. Continua mergulhando no rio e você vai ser cheio da presença dele. Se coloque de pé nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou fazer uma oração pela sua vida nessa noite. Eu vou passar para o evangelista, agradecendo a oportunidade que o Senhor me concedeu esses 15 minutos. Amém. Levante sua mão para o alto. Aleluia. Você que nessa noite quer ser cheio do Espírito Santo. Pai amado, Pai querido, Pai maravilhoso, te agradeço por essa oportunidade que o Senhor me concedeu nesta noite, meu Pai. E eu tenho certeza que por mais, meu Pai, que foi uma pregação bem resumida, meu Pai, de apenas 15 minutos, eu sei que o Senhor tratou o coração do teu povo. Eu sei, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, nessa noite, meu Pai, trabalhou no íntimo e no profundo, meu Pai. Porque muitas vezes, meu Pai, buscamos a tua presença, meu Pai, mergulhamos no rio, mas depois nos esvaziamos, Pai. Mas eu tenho certeza, Senhor Jesus, que nessa noite, meu Pai, a chama viva do teu Espírito Santo, meu Pai, vai arder no coração de cada um. E nessa noite, não vai sair crente dessa noite vazio, vai sair daqui a crente cheio do Espírito Santo. Só quem crê nisso, aplauda o nome de Jesus. Irmãos, ele vem pregar na próxima segunda, porque na verdade, quando eu saí do trabalho, eu saí muito tarde, não deu para poder ouvir para chegar mais cedo. Aí eu não deixei a chave na mão das meninas, a chave estava na minha mão. E aí o que aconteceu? Fui sem celular, Gabriel, que era para vir para poder abrir a igreja com o carro pequeno, também não veio. Mas na próxima segunda-feira você está convidado. Ou se quiser vir pregar sexta, vem no monte. A gente apresentar o óleo, você vem sexta-feira. Amém? Pronto, você vem sexta-feira, né? Pronto, sexta-feira nós vamos fazer aqui um júbilo abençoado em nome de Jesus. Quarta-feira, ciclo de oração a partir das 9 horas da manhã, não é isso? Com as obreiras. O evangelista que vai estar aqui. Eu creio que eu também vou estar em nome de Jesus. Amém? Na verdade, eu convidei o pastor Eduardo. É a segunda vez que ele marca comigo para vir pregar e não vem, lá de Cajazeira. Toda vez que ele me chama, eu vou. Quando eu chamo, ele não vem. Eu vou dizer a ele que a palavra do crente é assim, sim, não. Ô, glória! A procedência maligna. Vou passar o recado para ele, porque eu sou verdadeiro. Tem uma coisa que eu tenho é... Aleluia. Gosto disso comigo. Gosto de sinceridade. Marca, não vem. Quando marca comigo, eu saio, vou para lá, prego, venho. Aí quando marco ele, segunda vez que eu marco, ele não comparece. Nem liga para mim, para me dar uma resposta. Amém. Vamos ficar de pé, né? Quer passar algo para a igreja? Amém. Só numa igreja agora, Senhor, amém, mais uma vez. Amados, eu queria só uma confirmação do que o pregador falou aqui. Logo quando eu estava aqui, Deus tomava a igreja no ministério. Deus, ele falava comigo, para mim. Eu escutava a voz do Deus, ele falava assim, ó. Hoje eu estou te restituindo o que você tinha perdido. Deus me falou somente isso. Eu falei, mas o Senhor está me restituindo o quê? O quê? Deus me falou de novo, hoje estou te restituindo algo que você perdeu. E aí o pregador veio e pregou. Quando você está envolvido com a obra, você está cheio. Mas quando você sai, é o que, meu irmão? Glória a Deus. Mas quando você, por algum motivo, se afasta, aquilo que você tinha, aquilo que estava dentro de você, sai.
com sua saída, aquilo sai. E Deus me disse que Ele me restituiu. E Deus, Ele me deu uma palavra em casa. E Deus me disse, quando eu vim para aqui, eu pedi uma palavra, falei para Ele, prepara uma palavra para mim, faça a mim. Mas quando eu cheguei na minha casa, Deus me falou assim, aquela palavra, Deus me lembrou, aquela palavra é para você levar para lá hoje. A palavra se localiza no livro de Lucas, capítulo 7, que diz que Jesus, Ele estava à entrada na porta de uma cidade chamada Naim. E quando Jesus estava com seus discípulos e uma multidão, vinha um enterro fúnebre de um jovem, filho de uma viúva. E aí Jesus olha para aquela viúva, a viúva chorando. A Bíblia diz que a viúva estava chorando. E aí Jesus fala, mulher, não chora. Não chora. Ele diz que em seguida, Jesus vai, toca no esquife, toca no caixão, e aquele jovem se coloca de pé. Só para você ter uma noção, eu vou pesquisar um pouquinho. Quando o judeu, ele não pode tocar em que esteja morto. Isso é bíblico. Deus ordenou que nenhum judeu tocasse em nada que estivesse morto. Mas Jesus, Ele vai até aquela coisa que estava morta e muda, que os judeus não podiam tocar. Jesus toca. E aquele sonho daquela mulher, porque aquela mulher já era viúva, aquela mulher já era desprezada pela sociedade, e ainda estava perdendo um filho, o seu único amor, a sua única renda que a mulher podia ter, estava perdendo um filho, agora que a vida dela estava acabada. O sonho, imagine, você é uma mãe, você é um pai, tem um filho, você já planeja sonhos para aquele filho. Você já planeja, não, ele vai ser um doutor, ele vai ser um médico, não, eu vou botar ele numa escola boa, porque meu filho vai ser uma bênção na igreja, meu filho vai ser um pregador. Muitos cristãos, quando o filho nasce, já nasce pensando, ele vai ser um levita, vai ser um pregador. E o filho daquela mulher morreu. E Deus me falou, Deus falou para mim, mandava falar para essa irmãzinha aqui, ó. Deus mandava falar para a senhora. Deus mandava falar para a senhora que na mesma situação que aquela mulher estava, você estava. Que o diabo estava querendo tirar um sonho que você tem, um sonho íntimo, só você e Deus. Só você e Deus sabe esse sonho. Eu não sei esse sonho que você tem. E parecia para muitos que esse sonho já tinha morrido. Mas, meu Deus, Jesus mandou te dizer que assim como Ele foi até aquele caixão, tocou naquele esquife, tocou naquele caixão, o seu sonho vai se cumprir. O sonho que Deus te deu, Ele vai se cumprir. O sonho que nasceu no seu coração vai se cumprir. Deus mandou te dizer que o sonho que parecia para muitos que estava perdido, hoje, meu Deus, te restitui. Meu Deus mandava falar para nós, meu Deus mandava falar que muitos, não são poucos, muitos, achavam que este sonho estaria perdido. Muitos achavam que esse sonho já estava morrendo. Imagine aí, amados, aquela mulher com aquele enterro fúnebre, aquela passeata, aquele caixão lá dentro. Aí lá no cemitério, o coveiro já abriu a cova. Traz logo esse menino para a gente enterrar, traz logo esse sonho para a gente enterrar logo. E muitos estavam assim, poxa, acaba logo. Já saiu um, saiu outro, não tem mais unção naquele lugar, porque está fazendo o que ainda lá? Ele está fazendo o que mantendo aquela igreja ainda lá? E eu vejo pessoas assim. Ele está fazendo o que ainda com aquela igreja? Não tem porquê ele está com aquela igreja. Não tem porquê. Ele está fazendo o que? Só gastando dinheiro, só tirando dinheiro do bolso dele e levando para aquele lugar. Não tem mais porquê aquela igreja está de pé. Muitos pensando assim, não tem mais unção naquela igreja. Não tem aquela unção que eu via antes, não tem mais. Aquele poder que tinha antes não tem mais. Aquela palavra que não tem mais. Mas meu Deus manda te dizer, que o sonho que nasceu no seu coração, o sonho dessa igreja aqui, que muitos pensavam que estava morto, meu Deus, Ele restitui nessa noite. A unção que muitos, observem quem é membro dessa igreja. Isso é uma palavra profética que meu Deus mandou falar. Observe, de hoje. Meu Deus mandou falar assim, ó, a unção que muitos que visitavam aqui falavam, poxa, aquela igreja tem uma unção diferente. E depois saíram daqui falando, aquela que perdeu aquela unção. Vão voltar e vão dizer que aquela unção retornou para este lugar. Muitos que entraram aqui necessitando de uma palavra, ouviram essa palavra, disseram que o evangelista, que o obreiro era bênção, e depois saiu daqui falando que o evangelista perdeu a unção, o evangelista não tem mais palavra, vai voltar e vai dizer que verdadeiramente é Deus neste lugar.
Porque o meu Deus mandou dizer para toda a igreja, para as igrejas de modelo, e em particular para a obreira, que o sonho que muitos pensavam que estava perdido, hoje meu Deus restituiu nesse lugar. Glorifique ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Rápido. Vou encerrar. Precisava ficar muito com vocês, espera aí. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre ti o teu rosto. Que o Senhor